Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer que estou bastante alegre por estar aqui para transmitir uma mensagem que Deus tem colocado em meu coração a respeito de almas perdidas, a respeito de pessoas que não temem a Deus, a respeito de pessoas que vivem uma vida desenfreada, entregues ao pecado. Temos como base bíblica para este tema o livro de Provérbios. Convido você para nós fazermos esta leitura. Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 36, que vai nos dizer assim: Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Este versículo ele deixa uma reflexão muito séria. Deus diz que o que peca contra ele violenta a sua própria alma. Os que pecam contra Deus, os que aborrecem a Deus, amam a morte. Ficamos a refletir, que sabedoria é esta? Uma pessoa que violenta a sua própria alma. Uma pessoa que ama a morte. É algo muito sério. Nós recebemos uma missão da parte de Deus. Jesus nos ordenou anunciar o seu evangelho. O evangelho que traz uma mensagem de arrependimento para o pecador e também oferece o perdão de Deus. Também oferece o céu de glória. Também oferece a salvação do inferno. Está salvo, livre de ir para o inferno. Aquele que crê na mensagem do Evangelho, ele desfrutará uma alegria inexplicável. O homem natural não pode compreender as coisas de Deus. Tem que aceitar a Jesus, tem que ser impactado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, para entender, para sentir, para desfrutar do gozo da salvação. Alcançar um entendimento que lhe faça ser grato a Deus pelo sacrifício da cruz, que oferece o perdão para todos os pecadores. E o que Deus exige para oferecer o perdão e a salvação é crer na mensagem do Evangelho. No livro de Marcos 16, versículo 15, vai nos dizer: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Muitas vezes o pecador ele entende a mensagem, ele ouve a mensagem, mas ele não entende o que é ser salvo e o que é ser condenado. Dentro deste tema, nós temos aqui um propósito de Deus de mostrar aquilo que Jesus vê que está a um passo do pecador. Jesus, lá dos altos céus, ele vê um abismo horrível que está diante do pecador. Às vezes, o pecador não acredita. Às vezes, o pecador não se importa com a mensagem de esclarecimento da palavra de Deus. Ele pensa que o pecado é somente prazer da carne, é somente liberdade para fazer o que quer,
é somente desfrutar de uma vida carnal sem se preocupar com as consequências. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. A Bíblia vai dizer para nós que a rebeldia contra Deus, ela traz consequências trágicas. Temos aqui uma rápida explicação a respeito de consequências sobre o pecador pelos seus atos. Se nós procurarmos qualquer penitenciária, qualquer presídio, vamos ver que estão superlotados de pessoas. Bem verdade é que há alguém lá inocente, mas a maioria, podemos dizer 90%, estão lá nos presídios condenados por falta de temor a Deus. Tem consequência o pecado. Se nós analisarmos quantas pessoas estão nos cemitérios, se decompondo, muitos na flor da idade, muitos por momento de desespero, muitos por momento de violência, não creram em Deus, não se importaram com Deus, desceram à sepultura. Pelos seus atos, foram evangelizados, foram conscientizados, mas não deram ouvidos. Muitos hoje estão doentes. Muitos estão em hospitais sendo cirurgiados, muitos estão esperando a cirurgia, um transplante, muitos estão precisando de um tratamento através de remédios. Sabe por quê? Porque não deram ouvido à mensagem que Deus mandou pregar. Eles violentaram a si mesmos. Eles destruíram a si mesmos, destruíram sua família, destruíram seu caráter, destruíram sua saúde, destruíram seus bens, destruíram seus créditos, pessoas que ninguém dão nada por ele, porque decidiram uma vida de pecado. Esta é só uma reflexão aqui dentro dos seres humanos, mas existe uma consequência muito triste que nós, através deste vídeo, viemos a falar para você que nos ouve, você que conhece alguém não evangélico. Viemos a falar a respeito da condenação eterna. Viemos falar a respeito do dia do juízo. Viemos falar para você a respeito do inferno. Existem 3 coisas que aguarda o pecador se ele morrer sem Cristo. O primeiro ponto é o julgamento de Deus. Deus irá julgar. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, vai nos dizer que ao homem é dado o direito a ele morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se ao juízo. Não tem purgatório, nem tem rezas, não tem missas, não tem sacrifício de tipo algum que possa arrancar o homem da ira de Deus, da vingança de Deus, do julgamento de Deus. Depois da morte, o arrependimento não tem mais valor para Deus. Depois da morte, o homem será julgado. O segundo ponto que nós precisamos falar, que aguarda o pecador, é o inferno. E o terceiro ponto é o lago de fogo. Lugares horríveis. Ser julgado por Deus sem Deus exercer a sua misericórdia sobre aqueles que não quiseram, que não creram na mensagem do Evangelho. Deus estará irado. Deus estará pronto a dar recompensa dos atos de cada um. A Bíblia vai nos dizer que lá no céu havia um ser perfeito, sábio e belo. Mas um dia este ser, criado por Deus, ele se rebelou contra Deus e também convenceu a terça parte dos anjos do céu para se juntar a ele contra Deus.
Sabe onde eles estão hoje? Livro de Isaías, capítulo 14, versículo 15, vai dizer que o diabo, que era o anjo de luz, o querubim, se tornou em Satanás, em diabo. Ele foi lançado para a parte mais baixa da terra. Isaías 14, versículo 15. Ele foi lançado no inferno. Ele foi lançado no abismo mais profundo por sua rebeldia. Nós podemos ver também Adão, que Deus o criara, o colocou no jardim, lugar de paz, lugar de felicidade verdadeira, lugar de tranquilidade, onde a presença de Deus era perceptível. Deus ia falar com Adão todos os dias. Adão foi expulso deste lugar para a terra, porque ele desobedeceu a Deus, não deu ouvido à voz de Deus. E a ira de Deus está acesa contra eles, contra o diabo e contra os demônios, os anjos que se juntaram com o querubim ungido, que se rebelaram, foram lançados também no inferno, no abismo. Estão condenados, não terão mais oportunidade. Mas o Adão, a Bíblia vai dizer no livro de João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu Jesus para morrer por nós, assumir as nossas culpas, para nos arrancar deste dia do juízo, do inferno e do lago de fogo. Feliz daquele que crê em Jesus, que aceita esta mensagem que é pregada nos 4 cantos da terra. Mas queremos comentar um pouquinho aqui sobre o inferno. O que a Bíblia diz sobre o inferno? A Bíblia vai dizer no livro de Marcos, capítulo 9, versículos 42 em diante. Vai dizer que este lugar é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, é um lugar de choro, de prantos, de ranger de dentes. Este lugar é um lugar onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Este lugar é um lugar que o arrependimento não terá perdão. Este lugar terá, sabe o quê? O abandono de Deus. Irão para lá todos os inimigos de Deus, todos os que se rebelaram contra Deus, todos que ofenderam a Deus com as atitudes. Aqui na terra existe um julgamento, existe a lei aqui na terra, que se o homem cometer um crime e desobedecer a lei, ele será recolhido a penitenciárias por um determinado tempo, alguns anos de afastamento do meio da sociedade. Ele é tirado do meio da família, ele é tirado do meio dos amigos, ele é tirado do meio da sociedade, porque os seus atos são maus. O homem que é falho, que erra, ele condena o outro homem. Agora imagina Deus, perfeito, santo e justo, Senhor dos céus e Senhor da terra. Ele exige de nós obediência a Ele. Mas muitas vezes parece que a vontade de Deus é sem valor nenhum. Parece que os alertas deste castigo que está para vir, do julgamento de Deus, não tem valor nenhum. Mas meditar um pouco sobre este lugar de tormento, um fogo que não se apaga, é o que aguarda o pecador. E é isto que Jesus ele vê. O pecador a um passo para ir para este lugar. Morrer sem Cristo, descer à sepultura sem ter aceitado o perdão de Deus, é assumir as consequências de todos os pecados que cometeu. Agora, aceitar a Jesus, se render a Cristo, procurar viver para Deus, afastar-se das coisas pecaminosas que ofendem a Deus, que aborrecem a Deus, que entristecem a Deus, que acendem a ira de Deus,
é escapar da ira de Deus. Jesus vê este abismo que está diante do pecador. Ele não vê muitas vezes. Ele não percebe, ele não entende. Acha que o prazer, as festas, os amigos, os desejos carnais são felicidades. Enganar, ganhar dinheiro, se prostituir, se embriagar, se drogar, luxar com coisas que desagradam a Deus, não é vantagem para nenhum ser humano. Nós estamos aqui com esta mensagem para alertar, para avisar a você, antes de você descer à sepultura, antes de você morrer sem Cristo. Este fogo que não se apagará, ele é um fogo que não consome. Ele só faz torturar a alma. Aqui no mundo secular, no nosso mundo humano aqui, terrestre, um incêndio, ele provoca dores, calor insuportável e consome a carne. Ele mata, ele destrói. Mas a pessoa, quando morre, o fogo não lhe traz mais tormento. Agora, este fogo do inferno, ele não consome, ele não derrete a alma. E o pior é que a alma não suportará este calor e não poderá sair de lá. Não poderá aliviar este calor. E neste lugar vai haver gritos, prantos, ranger de dentes. Lugar de sofrimento. Não um dia, nem 2 dias, nem 100 anos. Para sempre. Este lugar de tormento será para sempre. Este lugar de fogo, de escuridão. Bicho que nunca morre. É um lugar indesejável para qualquer ser humano. E o pecado, a desobediência a Deus, leva o homem para este lugar. É por esta razão que Jesus, ele desceu dos céus, morreu no lugar do pecador, entregou a sua vida, foi chicoteado, cuspido, esbofeteado, cravado numa cruz, furado com uma lança. Sabe para quê? Para livrar a mim e a você deste lugar de tormento. Livrar o homem da ira de Deus. Muita gente entende que Deus, ele é bom. Perfeitamente, Deus é bom. Mas Deus não tolera o pecado. Deus se ofende e Deus se ira. E nós vemos em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou Jesus do céu, o seu próprio Filho, para morrer em nosso lugar, para pagar por nós os nossos erros diante de Deus, para apagar, para nos inocentar, para nos limpar. E muitas vezes o homem não quer dar crédito a isto. Por consequência disto, a ira de Deus está acesa sobre ele. É lamentável o homem passar uma eternidade neste lugar. E é esta situação que Jesus vê a um passo do pecador, envolvido com bebidas. A bebida mata, as drogas matam, a prostituição mata, o adultério mata, o cigarro mata, as violências matam, e o homem está envolvido. Muitas vezes tem que usar uma arma para promover a paz, às vezes tem que matar. Pessoas, às vezes, inocentes morrem na mão de pessoas violentas. Mas cada tipo de pecado, cada atitude do ser humano está sendo escrita diante de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para te avisar.
que Jesus te ama, a ponto de dar a sua vida por amor a nós, a você, por amor a você, para nos livrar deste lugar de tormento, este lugar de sofrimento eterno. É um lugar que o sofrimento nunca irá acabar. Alguém aqui muitas vezes está em angústia, está nos hospitais precisando de um tratamento. De repente chega um médico, faz uma cirurgia, dá uma anestesia, resolve aquele problema. E a pessoa para de sofrer. Mas lá no inferno não terá alívio. Lá no inferno não terá médico. Lá no inferno não terá anestesia, não terá um advogado para interceder. Por esta razão que nós estamos aqui, para te falar deste grande amor de Deus. Jesus te ama. Mas por que Jesus me ama? Porque você tem a oportunidade de escapar desta condenação. Você tem a oportunidade de escapar, se arrependendo dos seus pecados, crendo na mensagem do Evangelho. Jesus, ele oferece oportunidade todos os dias. Jesus prepara folhetos, é distribuído mensagens evangelísticas, cultos nas ruas, nas praças, pregadores dentro do ônibus, através da internet, da televisão, do rádio. Deus fala através de um louvor, Deus fala através de um irmão, de um vizinho, de um parente, anuncia a salvação em Cristo. E muitos viram as costas, zombam e desprezam. E isto incomoda. Não incomoda os nossos sentimentos, nós não nos ofendemos. O que incomoda é que a pessoa continua neste risco, neste perigo de enfrentar a eternidade, de perdição, de tormento e de choro, de ranger de dentes, fogo que não se apaga, o bicho que nunca morre, o abandono de Deus. Jesus, ele vê isso diante do pecador. É por isso que ele nos manda anunciar o Evangelho. É por isso que ele chama a um, chama a outro, para nós anunciar esta palavra. Para que você não se perca, não seja condenado. Encerrando aqui esta mensagem, eu quero dizer que se você não crê na mensagem do Evangelho, você estará condenado a este lugar. Muitas vezes alguém cometeu um delito, um crime, um roubo, alguma coisa, e as autoridades estão lhe procurando. É um fugitivo da lei, mas uma hora, muitas vezes, eles são pegos, são descobertos, e eles são recolhidos. Mas um dia eles escapam deste lugar. Eles têm medo, muitas vezes, da justiça, de serem presos. Eles, às vezes, fogem, se escondem para não serem pegos pelas autoridades. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Você pode escapar, você pode pagar para ter a tua liberdade, fugir do castigo da lei aqui da terra. Mas a lei de Deus, dinheiro não compra. Advogado não resolve. Amizades não tem. Por esta razão, Jesus hoje te oferece perdão de graça, sem dinheiro, sem precisar de advogado. Deus oferece o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia e a sua graça. A graça de Deus, sabe o que quer dizer? Favor imerecido. Fazer o bem a quem não merece. Porque ninguém merece ir para o céu. Porque todos somos pecadores. Mas você precisa do arrependimento para alcançar o perdão de Deus. E neste dia, nesta oportunidade, neste vídeo, Jesus, ele te chama. Ele quer te dar esta oportunidade. Que oportunidade é esta? Escapar da ira de Deus. Escapar do julgamento. Escapar da condenação. E escapar do inferno e do lago de fogo. Aproveita enquanto você tem vida, enquanto você ouve. E aceita Jesus como Salvador da tua alma, antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe.